A maior parte das pessoas se confunde e acaba se frustrando logo no começo, antes de começar a investir o dinheiro delas. E por que isso acontece? Porque elas não conhecem a ciência por trás dos investimentos. No vídeo de hoje a gente vai ver a ciência por trás dos investimentos, que os maiores investidores de todos os tempos fazem para comprar uma empresa ou para analisar determinada empresa que eles compram. E vou te mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças e não depende da sua capacidade intelectual. Isso pode ser trabalhado e pode ser ensinado para você. Meu nome é Yuri Ginho, criador do canal, e você vai para mais um vídeo do Jovem de Sucesso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva porque eu posto vídeo toda semana e você vai deixar de receber esse conteúdo legal toda semana. Agora chega de papo e vamos lá para mais um vídeo. Quando uma pessoa que tem pouca familiaridade com o mercado financeiro e que nunca escutou ou escutou falar sobre análise fundamentalista e não entendeu, essa pessoa costuma correr de medo sobre esse assunto, porque é um assunto que se parece muito difícil. É uma frase que bota medo nas pessoas que não entendem, mas é totalmente diferente do que você está achando. Não é como se fosse a teoria da relatividade do Einstein, é uma coisa muito menos complexa. E a análise fundamentalista é essencial para os seus investimentos. Não só em bolsa de valores, mas você também vai acabar percebendo que isso é importante na sua vida inteira, porque você vai começar a enxergar valores em empresas pequenas, médias, grandes, que antes você não conhecia. Então a análise fundamentalista é de extrema importância. Em todos os vídeos eu vou te dar uma dica nova de grandes investidores e grandes influências no mundo financeiro. Então não sai desse vídeo porque você vai entender muita coisa importante na sua vida de investidor. A análise fundamentalista nada mais é do que a análise que permite a gente enxergar a situação financeira, econômica e mercadológica daquela empresa. Então quando a gente faz uma análise fundamentalista, a gente enxerga a saúde financeira daquela empresa. Imagina o seguinte, o investidor é um médico e a empresa que passa pelo médico é o paciente. Você como investidor ou médico vai ter que identificar quais são os sintomas do seu paciente para identificar se aquele paciente passa ou não. Em todos os vídeos eu estou anunciando que os vídeos são totalmente educacionais e eu pretendo ensinar o máximo de pessoas interessadas no assunto possível. Agora você vai entender 4 indicadores diferentes que você vai poder usar nas suas análises futuramente, depois desse vídeo, e são de extrema importância. Só que você vai ter que lembrar que você tem que analisar uma empresa com um conjunto de indicadores. E nem esses 4 indicadores que eu vou te passar são suficientes para você analisar uma empresa com cautela. Então nunca analise uma empresa com um indicador só. O primeiro indicador é o PL, é o preço sobre lucro. É um indicador historicamente mais eficiente, só que ele não deve ser usado sozinho. Como eu disse antes, você nunca usa um indicador financeiro sozinho. O PL, que é o preço sobre lucro, ele é utilizado para precificar uma empresa, só que você não usa o PL sozinho. Eu vou colocar aqui do lado o site Status Invest, que é um site muito legal para o investidor. É um site totalmente gratuito, eu não tenho nenhuma parceria com o site Status Invest, eu estou indicando porque eu acho o site muito bom. E lá você vai ter um monte de indicador financeiro que você vai poder estar utilizando. Aqui eu vou te mostrar só o PL da empresa em exercício. Então se você quiser calcular o PL aí no seu caderno ou numa folha separada, você vai pegar o preço daquela ação que você comprou e vai pegar o lucro dos últimos 12 meses daquela empresa. Você vai colocar o preço sobre o lucro. E aí você vai ter um indicador financeiro que vai precificar aquela empresa. Para muitas pessoas, uma empresa com um PL maior do que 10, por exemplo, é caro. Mas para outras pessoas esse PL pode ser barato, porque quando a gente vai identificar uma empresa virtual, por exemplo, a gente não tem uma relação totalmente igual de uma relação que a gente tem, por exemplo, com uma empresa no ramo imobiliário. E quando você vai comparar indicadores, você pega uma empresa e compara com outra empresa, só que do mesmo setor. Uma empresa mais ou menos do mesmo tamanho, porque também uma empresa grande, uma empresa pequena é totalmente diferente, porque aquela empresa pequena ela pode estar crescendo de uma maneira absurda. E aquela empresa grande já é uma empresa estabilizada no mercado. Então você não consegue ter uma comparação justa de uma empresa grande e uma empresa pequena. Você pega uma empresa do mesmo setor e uma empresa com tamanho proporcional. O segundo indicador que eu vou passar para você é o ROI. O ROI em inglês significa Return on Equity. Em português, retorno sobre o patrimônio líquido.
O ROI te mostra em porcentagem o retorno sobre aquele patrimônio dos últimos 12 meses. E para você calcular o ROI, você pega o lucro líquido daquela empresa nos últimos 12 meses, coloca sobre o patrimônio líquido e aí você vai ter uma porcentagem de ganho sobre o patrimônio líquido daquela empresa. Lembrando que o ROI é muito importante para você analisar a eficiência daquela empresa, a empresa que você está analisando. O terceiro indicador é o P sobre VPA, que é o preço da ação, o preço de cada ação que você vai comprar sobre o valor patrimonial da ação. Então você vai pegar o preço daquela ação que você comprar. Por exemplo, no site Status Invest, eles vão te dar esse valor totalmente calculado, mas você também pode calcular esse valor. Então se você for comprar uma ação de uma empresa que vende imóveis, por exemplo, e você paga R$10 naquela ação, e o valor patrimonial de cada ação está em R$10, então você tem um P sobre VPA de 1. O que significa isso? Quer dizer que o valor que você pagar no mercado é o valor que aquela empresa vale se você vender toda aquela empresa hoje. Esse indicador traz uma estimativa muito importante para o investidor, que ele consegue entender quanto que ele está pagando naquela empresa e se aquela empresa está mais caro do que o mercado está avaliando ou se está mais barato. O quarto e último indicador é o Dividend Yield. O Dividend Yield é muito importante. Assim como o PL, eu considero o Dividend Yield, o PL e o ROI como indicadores essenciais. Não tem como analisar uma empresa sem olhar esses indicadores. Tem um livro muito legal do Décio Bazin, que é o Faça Fortuna com Ações, que é um livro que ele fala muito sobre o yield, que é o Dividend Yield. Ele chama de yield no livro e grandes investidores do Brasil usavam e ainda usam o dividendo como um dos indicadores mais importantes a serem vistos e analisados durante uma análise de ações. O Luiz Barsi, ele costumava analisar e investir em empresas que tinham um dividend yield no mínimo de 6%. Ele só investia em empresas que tinham um dividend yield no mínimo 6%. Uma coisa muito interessante que eu vou te dar como bônus é que o Décio Bazin, ele não comprava uma ação se aquela ação não tivesse mais barata do que 16,66 vezes o dividend yield daquela ação. E por hoje foi tudo isso. E se você gostou desse vídeo, dá um like nele, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque você vai estar ajudando o canal e vai receber conteúdo novo toda semana, de graça. E se esse vídeo foi útil para você e você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e fala para mim qual que é o assunto que você gostaria de ver no próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo.